O TEA e suas comorbidades. A importância da conscientização dos pais e das escolas no transtorno do espectro autista. Narração: Kalan Maná. Autora: Sandra Mara Costa. Editora Maná. Audiolivro: Sandra Mara Costa. Tema: o TEA, transtorno do espectro autista dentro do ambiente escolar. Barreiras existem para todos, mas alguns requerem ajuda e apoio para seu enfrentamento e superação. Carvalho, 2009, página 60. O termo TEA, transtorno do espectro autista, foi substituído pelo antigo termo TGD, transtorno global do desenvolvimento, no recente DSM-5, Manual de Transtornos Mentais. Isso tem nos ajudado a nortear as práticas clínicas para diversas patologias, dentre elas o TEA e suas comorbidades. A palavra espectro está associada à sombra, imagem formada pelo traço, podendo se apresentar em diferentes níveis: leve, moderado ou grave. Esse transtorno pode apresentar falhas na construção da aprendizagem devido aos interesses restritos, distúrbios sensoriais e seletividades na condução das rotinas. Exemplo: comportamentos repetitivos, necessidade de constância dentro da estruturação do ambiente, hipersensibilidade auditiva, luzes, compreensão de metáforas, leitura não verbal, compreensão e leituras das emoções. Bleuler, 1911, usou a palavra autismo, entre aspas, para definir, abre aspas, perda de contato ao se comunicar, fecha aspas. Já em 1944, Asperger o define como distúrbio complexo do desenvolvimento comportamental de múltiplas etiologias e graus variáveis. Em tempos de inclusão, é de fundamental importância nos atermos aos caminhos que a escola deve trilhar, a fim de proporcionar um ambiente seguro e de construção de habilidades e desempenho social às crianças dentro do quadro de espectro. Conhecer o tema e capacitar a equipe, conhecer as intensidades, adequar a conduta escolar, de acordo com as comorbidades e déficits. A importância da avaliação dessas crianças, avaliação neuropsicológica, intervenção multidisciplinar, de acordo com o grau do TEA, currículo adaptado à necessidade da criança. Conhecer os direitos das crianças e adultos autistas garante melhor inserção na sociedade dentro do ponto de vista da inclusão social e escolar. Dentro do ambiente familiar ou durante as consultas com especialistas ou equipe multidisciplinar, é provável que o autista não venha a ter que lidar com nenhum tipo de preconceito. Mas e quando se trata do mundo paralelo? Essa tem sido uma das maiores angústias de famílias com filhos dentro do espectro, e também de adultos com diagnósticos tardios. Como lidar com as próprias dificuldades e também as de aceitação social, quando falta preparo ou conhecimento sobre possibilidades de maior engajamento pedagógico e, posteriormente, no mercado de trabalho? Escola. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ressaltamos a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Nesse contexto, a escola deveria estar preparada para receber as crianças que se encontram no espectro. Para isso, se faz necessária a capacitação da equipe escolar, bem como o estímulo desses profissionais a buscarem conhecimento e estratégias para lidar com essas crianças autistas dentro do ambiente escolar. Nem sempre é necessário que esses pais saiam em busca de escolas especiais, pois existem crianças que se beneficiam muito mais de escolas regulares, o que irá tornar muito mais efetivo e interessante de acordo com cada caso e comorbidade. Além disso, o aluno com TEA apresenta normalmente uma dificuldade na comunicação verbal e não verbal, o que acarreta diminuição do foco atencional, necessitando de uma rotina bem estabelecida, como as AVDs, atividades de vida diária. Nesses casos, o profissional deverá estar atento para lidar com os prejuízos sensoriais da criança, caso estejam presentes, como barulhos, luzes e contato físico. Em algumas instituições escolares,
é comum a presença de um cuidador ou acompanhante terapêutico, cuja função é auxiliar a criança em qualquer atividade e oferecer assistência em parceria com os objetivos do professor. Somente há 2 décadas, com a Declaração de Salamanca, 1944, passamos a ter asseguradas as necessidades de urgência do providenciamento de educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Mesmo com muitas dificuldades no que se refere à estimulação e ensino, o espaço nas escolas para essas crianças é garantido e de direito. Principais dificuldades da escola em lidar com o transtorno do espectro autista. Uma das maiores preocupações das escolas ao receber uma criança com transtorno do espectro autista é a de não saber lidar com os momentos de frustração e a reação do grupo que participa da rotina dessa criança. Devido às dificuldades apresentadas, é necessário que a escola crie alguns protocolos de convivência para estabelecer uma rotina segura e acolhedora para elas. Uma delas é a conscientização dos alunos sobre a sensibilidade auditiva, intensidade de vozes e sons variáveis. Como a maioria dos TEAs apresenta uma dificuldade na compreensão não verbal, a escola deve investir em métodos que possam facilitar a comunicação e a adaptação sensorial dessas crianças. Exemplo: chegar mais cedo, sair mais cedo para evitar o estresse emocional em ter que lidar com aglomeração e barulho excessivo. Por serem indivíduos mais imaturizados, em contextualizar, é comum serem socialmente inseguros e sofrerem possível bullying dentro do contexto escolar e social. Essa dificuldade não permite que essas pessoas percebam um ambiente quando não é seguro e também hostil. Isso irá proteger essa criança de situações de violência emocional ou física. Outra dificuldade da escola está em aceitar o acompanhante terapêutico, que na maioria das vezes está presente para auxiliar no manejo comportamental dessa criança, talvez por ser mais próximo a ela e ter vínculos mais estabelecidos. Características gerais do TEA. Por se confundir com uma síndrome semântica pragmática, o comportamento da criança com TEA é caracterizado por hiperatividade motora, em casos de comorbidade em TDAH, alteração da conduta, oposição e resistência comportamental, ansiedade e depressão. Além desses aspectos, incluem dificuldade na interação social, inadequação social. Isso não quer dizer que a criança seja completamente isolada. A presença do comportamento social impróprio surge da dificuldade ou incapacidade na construção do vínculo social. Tem poucos amigos ou apenas um amigo. No que se refere à pobreza de contato visual, costumam se fixar em objetos e eleger algum ambiente como referência. Nesse contexto, subentende-se a dificuldade efetiva que está relacionada à autopercepção e percepção do outro. Na infância não costuma se ver na primeira pessoa. Há ainda uma dificuldade na atenção compartilhada, pois costumam dar preferência por brincadeiras isoladas e não continuidade de uma tarefa quando esta não se enquadra em seus padrões de interesses restritos, o que chamamos de hiperfocos. A linguagem imatura pode apresentar inversões pronominais, uso de jargões, ecolalias, entonação monótona, desabstração, que se refere à dificuldade com metáforas, piadas, linguagem figurada e ironias. Costumam apresentar também uma intensidade sensorial significativa, com excesso ou ausência de dor. Incidência de autismo em crianças prematuras, segundo Mercadante, 2011. Ano 2000-1992, 1/150. Ano 2002-1994, 1/150. Ano 2004-1996, 1/125.
ano 2006-1998, 1/110, ano 2008-2000, 1/88. Isso explica atualmente menos risco de morte em bebês prematuros, porém maior risco de transtorno do espectro autista, dadas as estatísticas atuais. Tipos de autismo: autismo clássico, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, TGD não específico, síndrome de Asperger/TEA, leve, moderado, grave. Inserção: de acordo com os princípios de busca em cuidar precocemente e acompanhar as fases do desenvolvimento da criança, é possível sim visualizar uma fase adulta com maior autonomia e expectativas de que possam adentrar o mercado de trabalho como profissionais qualificados. A falta de inclusão desse público mais velho poderá acarretar uma maior dificuldade nos processos de recolocação de mercado, já que hoje há uma menor aceitação, conscientização, falta de equipe e suporte adequado, o que reforça a necessidade da busca pelo tratamento precoce e um maior ganho no desenvolvimento e na autonomia das pessoas com transtorno do espectro autista. Audiolivro Sandra Mara Costa. Tema: Transtorno opositivo desafiador, sigla TOD. Diante da necessidade do mundo moderno, muitas famílias vivem hoje o drama de querer acertar, serem bons pais ou boas mães. Mas do que adiantaria se esses pais acabassem delegando essa tarefa ou terceirizando seus filhos na conduta parental? Nesse capítulo, iremos refletir as diferentes maneiras de se estabelecer limites sem nos esquecer da dose de afeto que nossas crianças necessitam e merecem. Para direcionar essa reflexão, gostaria de lhes perguntar: vocês já ouviram esse termo? Seu filho deve ter TOD. O transtorno opositivo desafiador possui como definição um padrão de comportamento persistente, negacionista, hostil, desafiador, costuma infringir as regras, não respeita as hierarquias, pais, mães, professores ou figuras de autoridade e não sabem lidar muito bem com as frustrações. As características principais desse transtorno desafiador opositor são impaciência, irritabilidade, discussões com adultos, desafio às condutas, insubordinação, indisciplina, dificuldade em assumir erros, costuma responsabilizar o outro por suas falhas. Geralmente são crianças ou adolescentes que se irritam e ficam ressentidos com facilidade, mostram rancor e desejo de vingança. Os sintomas surgem muito cedo, mas é justamente na idade escolar onde vamos perceber as maiores alterações desse comportamento. Por ser um período onde passam a maior parte do tempo na escola, acabam demonstrando um prejuízo social nas relações e essas vão se tornando desgastadas. Mas é preciso observar se esse tipo de comportamento ocorre também em outros ambientes, como em casa, nas questões sociais ou apenas no ambiente escolar. Esses sintomas descritos acima podem causar prejuízos significativos tanto na vida acadêmica quanto na vida social dessas crianças ou adolescentes. É fundamental observar que no TOD ainda não há violações de normas sociais, consideradas sérias como ocorre no transtorno de conduta. De acordo com pesquisas internacionais, esse diagnóstico é comum em 2 a 16% das crianças em idade escolar. Seu início se dá em torno dos 6 anos de idade, sendo mais comum em garotos do que em garotas. Também é comum observarmos a condição emocional dessas crianças que, na maioria das vezes, se apresentam com baixa estima, baixa tolerância a falhas, humor bastante deprimido, sentimento de inferiorização, ataques de raiva, o que acaba provocando o afastamento dos amigos, pois são bastante rejeitados nos grupos pelos colegas, devido à não contingência dos comportamentos adequados e sim impulsivos, costumam desafiar as regras sociais do grupo. Com todas essas demandas, podem se comprometer quanto ao aprendizado e são comuns as reprovações escolares.
pois não participam das atividades em grupo, se esquivam de solicitar ou aceitar ajuda do corpo docente e, às vezes, até mesmo da família. Querem sempre solucionar seus problemas sozinhos, mas da forma como entendem o que é solucionar. Na maioria das vezes, se envolvem em questões importantes e polêmicas por terem a dificuldade em ouvir o não. Essas crianças podem apresentar comorbidades, tipos de transtornos associados, sendo que os mais prevalentes estão dentro do TDAH, transtorno do déficit de atenção/hiperatividade, TA, transtorno de aprendizagem, TBH, transtorno bipolar do humor e os transtornos ansiosos. Esse transtorno TOD, quando negligenciado na infância, pode evoluir para um transtorno de conduta, TC, que ocorre em 75% dos casos com crianças e diagnóstico precoce. Diante dessa realidade, diversos autores consideram o transtorno opositivo desafiador um antecedente do transtorno de conduta. Dessa maneira, é importante ressaltar a importância do diagnóstico e tratamento precoces que poderão exercer caráter preventivo com a modelagem desse comportamento e a consequente melhora dos sintomas desafiadores. Quais são as causas do TOD? Uma das principais hipóteses é que esse transtorno surge de questões multifatoriais, onde estão envolvidos componentes ambientais, intrínsecos e biológicos, extrínsecos. Quando menciono componente, me refiro à possível herança genética, ou seja, características herdadas pela criança de uma das figuras parentais ou de ambas, o que acaba predispondo essa condição de comportamento, trazendo todas as comorbidades que estão associadas a ela: temperamento impulsivo, baixa tolerância a frustrações, disfunção nos neurotransmissores serotoninérgicos e dopaminérgicos. Segundo Isami Chiba, em seu livro Educação Familiar, Presente e Futuro, pertencer a uma sociedade tem suas vantagens, mas também tem seu preço. Seres humanos estão aptos para muitas ações, porém, é necessário que elas sejam envolvidas sempre visando o bem de todos. A essa forma de agir damos o nome de consciência de cidadania e civilidade, que também pode ser chamada de habilidade social. Os possíveis fatores ambientais envolvidos no TOD, transtorno opositivo desafiador, estão relacionados ao método de criação das figuras parentais e seus estilos. Além disso, o desenvolvimento dessas crianças ou adolescentes poderá sofrer complicações como prematuridade, gravidez na adolescência, complicações da gravidez e de parto, podendo ser sinalizados como fatores de risco para o transtorno. Os 4 tipos de estilos parentais. Que tipo de pai e mãe é você? Pais simplistas. Ignoram os sentimentos da criança, costumam distrair a criança com o objetivo de fazê-la esquecer das emoções, demonstram pouco interesse naquilo que a criança está tentando comunicar e são capazes de ridicularizar as emoções da criança. Efeitos desse estilo parental sobre os filhos. Na vida adulta, não irão compreender que seus sentimentos são inadequados, que há algo de errado com ele ou ela por causa do que sente, culpa. No futuro, terá dificuldade em regular as próprias emoções. Pais desaprovadores julgam e criticam a expressão emocional de seus filhos, se preocupam mais em controlar do que escutar, acham que as emoções negativas refletem deficiência de caráter, fraqueza. Isso provoca disputa de poder. Efeitos desse estilo parental sobre os filhos terão as mesmas dificuldades do estilo simplista. Pais laissez-faire não orientam o comportamento dos filhos, não costumam conversar sobre as emoções e sentimentos dos seus filhos, são permissivos, não estabelecem limites, aceitam livremente qualquer expressão emocional, não ensinam aos filhos métodos para refletir ou solucionar o problema. Efeitos desse estilo parental sobre os filhos. Terá dificuldades para regular as emoções, para se concentrar, fazer amizades, se relacionar e criar vínculos sociais. Pais predadores emocionais. Enxergam nas emoções dos filhos uma oportunidade de intimidade, percebem e valorizam as suas próprias emoções, não se mostram ansiosos nem confusos
com a forma de expressão emocional de seus filhos. Não sentem que precisam resolver todos os problemas de seus filhos. Efeitos desse estilo parental sobre os filhos. Eles aprenderão a confiar em seus sentimentos, regular as emoções, facilidade em aprender, se relacionar com pessoas e autoestima elevada. Os 10 passos para se tornar um predador emocional. Faça um mapa da vida de seu filho. Evite ficar do lado do inimigo. Se coloque no lugar ou em situação semelhante a ele. Não tente impor suas soluções aos problemas dele. Respeite os desejos de seus filhos, mas ofereça opções. Participe dos sonhos e fantasias de seus filhos. Seja honesto com seus filhos. Seja paciente. Evite ruídos desnecessários como gritos. Compreenda a base de seu poder enquanto pai ou mãe. Por trás de qualquer equipamento, há sempre um ser humano responsável por ele, que o manipula. Isami Chiba. O que fazer? Devido a uma alta prevalência de transtornos comportamentais, é de fundamental importância que se faça uma avaliação médica ou com um profissional especializado, psicólogo ou neuropediatra, e em seguida possam ser tratados, caso sejam diagnosticados. É comum, em alguns casos, que se inicie o tratamento medicamentoso juntamente com a psicoterapia para melhor manejo dos comportamentos e sintomas associados. Os pais e professores também devem ser orientados pela equipe profissional, que irá prontamente acolher e orientar a fim de que os resultados possam surgir. O uso de tabelas comportamentais auxilia nesse processo e permite que a criança ou adolescente não se vincule aos reforços materiais e sim reforços sociais. Dessa forma, todos passarão a ter ganhos e os prejuízos emocionais já não farão parte desse contexto. Com esse aumento de repertório comportamental, será possível elogiar e motivar essas crianças que a transformação vale a pena quando passamos a nos beneficiar disso também. O objetivo de um trabalho coletivo reforça a possibilidade de diminuir o comportamento impulsivo e valorizar as atitudes, que na maioria das vezes são as responsáveis por tantas discussões e oposição aos questionamentos. Frente a todas essas questões, vamos refletir sobre o quanto a família, quem cria, e a escola, quem transforma, devem estar envolvidos nesse processo de impulsionar esses pequenos, que um dia serão adultos em escala maior e poderão agradecer o apoio que tiveram para se tornar homens de caráter e cumplicidade social. Referências bibliográficas: American Psychiatric Association, tradução Maria Inês Nascimento et al. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, 5ª edição, Porto Alegre, Atmed, 2014. Teixeira, G. Manual de Transtornos Escolares, Rio de Janeiro, Best-Seller, 2013. Teixeira, G. O Reizinho da Casa, Rio de Janeiro, Best-Seller, 2019. Pró-Cognitiva, Programa de Atualização em Terapia Cognitivo-Comportamental, Atmed, Panamérica, edição, volume 5, 2018. Chiba, Isami, Educação Familiar, Presente e Futuro, Isami Chiba, São Paulo, Integrare Editora, 2014. Audiolivro Sandra Mara Costa, tema o TEA, o transtorno do espectro autista na psicologia das emoções. Identificar nossos próprios gatilhos determina nossa capacidade de enfraquecê-los. Paul Ekman. A ciência ainda investiga como sentimos as emoções e o que leva cada um de nós a passarmos por experiências emocionais mais intensas ou a tendência a nos emocionar rapidamente. Esse processo não deve ser subestimado, pois a importância que as emoções exercem na nossa vida são fundamentais para direcionar nossas motivações. Nossa vida tende a ser organizada de maneira que maximizemos as experiências positivas e minimizemos as negativas. Nem sempre obtemos êxito, mas é essa a nossa busca constante. Algumas décadas atrás, as emoções eram completamente negligenciadas na ciência comportamental.
Ao contrário do que vivemos hoje, elas são com certeza muito importantes em nossas vidas. Triunfam sobre os mais variados impulsos: fome, sexo, instinto de sobrevivência, os quais permitem nos tornar extremamente vulneráveis à interferência desses instintos. Em resumo, as pessoas desejam ser felizes, não querem sentir medo, raiva, culpa, aversão, tristeza, aflição, a menos que estejam envolvidas em situações seguras onde não corram riscos. A questão é como lidar melhor com essas emoções. A situação muda completamente quando se trata de um tema submerso no mundo neurodiverso, conhecido como autistas/TEAs. Principais dificuldades do TEA em lidar com as próprias emoções. É muito comum que, em várias discussões sobre o espectro autista, passemos a ouvir que pessoas com TEA não possuem habilidades sociais, como empatia, reciprocidade, civilidade, afetividade, entre outras. Meu objetivo enquanto profissional da área da psicologia sempre foi trazer clareza quanto a essas falsas crenças, aplicando de forma adequada instrumentos que avaliem e certifiquem que os neurodiversos possuem sim habilidades sociais. A diferença é que na maioria das vezes eles não as desempenham como a sociedade espera que façam, gerando controvérsias e rótulos para esse público que já sofre tanto com as cobranças internas e externas. Exemplos de questões geradoras de maior dificuldade ao expressar as emoções. Tornar-se mais consciente do tipo de emoção antes de falar ou agir. Escolher como se comportar quando se emociona. Tornar-se mais sensível em relação à maneira como os outros estão se sentindo. Utilizar as informações que adquirem a respeito do sentimento do outro. Por que a pessoa começou a sorrir enquanto você começou a falar? Será que ela pretendia dar uma bronca ou o sorriso teria o propósito de tranquilizar? Para os neurodiversos, termo utilizado para especificar os TEAs, fica praticamente impossível interpretar uma ação que para nós, neurotípicos, termo utilizado para especificar quem não está no espectro, é completamente natural. Nossas reações emocionais são organizadas de acordo com as nossas expressões, ações e pensamentos. Quando isso não ocorre, é comum que as pessoas que estão fora do espectro passem a cobrar de forma padronizada como se os indivíduos com TEA tivessem a obrigação de emitir respostas emocionais e comportamentais dentro de um padrão específico. Isso acaba gerando conflitos entre os pares ou na família, que na maioria das vezes não compreende o funcionamento e a frequência com que esses estímulos e respostas acontecem. Aprendendo a identificar essas emoções através do treino das habilidades sociais e emocionais, melhoramos o desempenho social desse indivíduo e, consequentemente, diminuímos as expectativas de resultados baseados em um padrão social de comportamento tão esperado e desejado pela sociedade. Cada emoção apresenta sinais únicos em cada um de nós, seja espectro ou não. Como então exigir que o funcionamento seja igual para ambos? Essa é uma questão que distorce completamente a frase "cada um tem seu jeito". Respeitar esse funcionamento nas pessoas que se encontram dentro do espectro é algo fundamental para garantir a igualdade de direitos entre as diferenças/semelhanças. Mudando de direção. Ao caminharmos próximos a um abismo, pode ser assustador, apesar de uma cerca bastante visível nos impedir de cairmos. Para os TEAs, não importa se a cerca está lá e que ela não seja frágil, o coração mesmo assim baterá forte e as mãos irão suar. Mesmo sabendo que não corre perigo, o medo está presente e o conhecimento disso não o elimina. A forma como lidamos com as nossas emoções podem conduzir tanto para o topo quanto para o abismo, e isso irá depender de como acessamos esses gatilhos. Isso poderá nos ajudar a concentrar nossa atenção e orientar nossas decisões compreendendo o que está em jogo. Quando vivenciamos uma situação em que não assimilamos o que aconteceu, exemplo, uma demissão, um assédio moral, algum tipo de ofensa,
Ficamos em um estado chamado de estado refratário, como se o nosso pensamento fosse incapaz de incorporar a informação e justificar a emoção que sentimos. Ao nos depararmos com as emoções no TEA, passamos a compreender como isso dificulta os processos de elaboração desses sentimentos, como se todas as emoções fossem processadas em um mesmo momento, de uma forma vulcânica, causando profundos danos emocionais, gerando inclusive sintomas físicos. TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Síndrome de Burnout, exaustão extrema relacionada ao trabalho do indivíduo. Sociofobia, transtorno de ansiedade social. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Depressão, leve, moderada ou grave. Crises de pânico, transtorno de ansiedade paroxística. A dificuldade do TEA em perceber as emoções e o não uso de máscaras sociais. O bem-estar subjetivo tem sido estudado em todo o mundo. Na maioria das vezes, aquilo que nos conforta acaba desconfortando outras pessoas. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas diferem de seus níveis usuais de otimismo, motivação, preferências, etc. A premissa é verdadeira de que em todas as emoções agradáveis existe a expressão sorridente. Os sorrisos podem ser enganosos, a alegria passageira, a tristeza apenas uma imagem. Um neurologista francês estudou como cada músculo facial altera a aparência das pessoas, estimulando ou não suas faces. A reciprocidade que a sociedade neurotípica impõe acaba impedindo que o não uso das máscaras sociais, ou seja, habilidades sociais vistas na maioria, tragam a sensação de exclusão eminente daqueles que não estão aptos a emitir respostas que sejam favoráveis. Por isso, é bastante comum encontrarmos relatos de pessoas dentro do espectro que se sentem excluídas socialmente, simplesmente por optarem a não fazer uso dessas máscaras, recursos que costumam ser indicadores de aceitação pessoal, profissional, mas não se cumprem nesses comportamentos. O meu desejo é que passemos a olhar para isso com maior ênfase, levando respostas que sejam adequadas a esses estímulos comportamentais, pois só assim conseguiremos nos colocar lado a lado com hombridade no lugar dessas famílias que possuem filhos autistas e dos adultos totalmente submersos no universo criado por eles para se proteger, se blindar daquilo que não são capazes de realizar, não porque não querem, mas porque não conseguem. Aos meus pacientes TEAs, crianças, adolescentes e adultos, o meu profundo respeito à condição humana de cada um, pois consigo enxergar em vocês um mundo de possibilidades ao contrário do que a sociedade vê. Admiro a força e a inteligência que possuem, caráter e a personalidade ímpar que compartilham com o mundo que nem sempre os vê. Às mães, pais, incansáveis pela busca de saber como seus filhos funcionam e a determinação em engajá-los nos círculos sociais, adaptando suas vidas para adequá-los às limitações emocionais que a maioria apresenta. Aos educadores e profissionais da saúde que não descansam nem desistem de buscar conhecimentos que venham a agregar maior qualidade de vida a esses indivíduos, proporcionando a cada um deles um futuro de conquistas e recheado de esperança. E vocês, TEAs, sejam livres, voem o mais alto que puderem, soltem suas amarras, lancem fora seus medos. Isso será libertador. Referências bibliográficas: Fredrickson, B.L. e Brannigan, C. 2001, Positive Emotions. Ackman, P. 1992, Cognition and Emotion. Lazarus, R. 1991, Emotion and Adaptation. Ezer, C. 1971, The Face of Emotion. Delpret, Z.A.P. e Delpret, A. 2010, Habilidades Sociais e Análise do Comportamento. Você ouviu um audiolivro de Sandra Mara Costa. Obrigado.